Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que esta palavra venha ao encontro da sua necessidade. Com certeza irá, porque a palavra não é minha, a ideia não é minha, o pensamento não é meu, mas é de Deus. É o pensamento de Deus, é a palavra de Deus. É a honra de Deus. A palavra de Deus é a honra de Deus. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Quem as recebe, obviamente, recebem o espírito da palavra e a vida. É muito forte. Eu fico assim, digamos, eu fico assim maravilhado quando leio as Sagradas Escrituras, porque nelas eu encontro respostas para todo e qualquer problema que eu venha enfrentar, que eu esteja a enfrentar, que eu já enfrentei. Nós temos respostas para tudo. A palavra de Deus responde tudo. E é justamente isso que eu queria falar com vocês. E eu tenho certeza, mas tenho certeza absoluta, eu tenho certeza que você, minha amiga e meu amigo, você que tem a vida destruída, destroçada, você que está no fundo do poço, essa palavra vai vir para resolver o seu problema. Isso mesmo, resolver o seu problema. Não sei qual é o tipo de problema que você está passando, mas vai resolver o seu problema. Porque nós temos falado do reino de Deus, não é isso? Todo dia nós falamos a respeito do reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino das trevas, o reino do mal, o reino do diabo. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, ou é considerado inimigo do mundo. E quem é inimigo de Deus é amigo do mundo. Então, Jesus, ele fala na oração do Pai Nosso, ele diz assim, ele ensina, ele ordena: vós orareis assim. É imperativa essa ordem. Faça isso. Jesus disse: vós orareis assim. 2 pontos. Um em cima, outro embaixo. Pai nosso que estás nos céus. Pronto. Primeira coisa. A quem você está falando? Com quem você está se dirigindo? A quem você está falando? A quem você está exprimindo a sua oração, o seu pedido, o seu clamor, a sua necessidade? É o Pai Nosso que está nos céus. Então ele diz: santificado seja o teu nome. Em seguida ele diz: venha o teu reino, o reino de Deus. Venha o teu reino. É o pedido que nós fazemos a Deus. Venha o teu reino, para que então seja feita a tua vontade. Quer dizer, quem está no reino de Deus faz a vontade de Deus. Quem não está, não se submete à vontade de Deus. Quem não se submete à vontade de Deus é porque está fora do reino de Deus. Mas quem se submete é porque é servo, é filho, é de Deus.
venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quer dizer, a vontade de Deus só é possível aqui na terra quando se estabelece o reino de Deus. Então, quando o Espírito Santo, você quer receber o batismo com o Espírito Santo, por que você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Você tem que saber o seguinte: para receber o Espírito Santo, você tem que dar, você tem que deixar de ser servo de si mesmo, para que então possa receber o Espírito Santo, que vai guiá-lo segundo a vontade de Deus. O reino é de Deus. O Espírito Santo é do reino de Deus. Ele guia a gente no reino de Deus. Mas o que eu queria falar para vocês é que nesta oração de Jesus, ele inclui uma súplica. Ele fala sobre o perdão. Ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas. Você sabe que o perdão é a porta de entrada no reino de Deus. Quem perdoa é perdoado. Quem não perdoa não é perdoado. É forte isso. Eu diria que o perdão é o princípio do reino de Deus na vida da gente. Porque para você entrar no reino de Deus, você tem que ser perdoado. Se você não é perdoado, você não entra no reino de Deus. Então, isso aí, minha amiga, meu amigo, é extraordinariamente grande, poderoso para mudar a vida de qualquer pessoa. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, é uma ordem que Jesus dá. Faça isso. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa-nos, Senhor. Como perdoamos? Quer dizer, se nós não perdoamos, então Deus, o nosso Pai, tampouco nos perdoará. É toma lá da cá. Essa é a realidade. E aí, ele acrescenta, quando termina a oração, o ensino dessa oração, ele explica, logo, imediatamente, quando termina a oração, quando ele fala, amém, não nos conduzas à tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando ele termina a oração, imediatamente ele entra no assunto do perdão. Ele diz, ele com certeza, ele iria, a ele iria ser procurado, né? Saber como perdoar, se devo perdoar, se não devo perdoar uma pessoa que acabou com a minha vida, acabou com o meu casamento, destruiu a minha casa, o meu lar, a minha família. Então Jesus diz, ele ensina, aí vem o ensinamento, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E aí ele fala, se não perdoar. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso é muito forte, amiga e amigo. Muito forte. Há quem faça aquela perguntinha, ô bispo,
Eu perdoei o fulano, o Beltrano, mas eu não quero ter contato com essa pessoa porque eu não confio mais nela. Tá bem, não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu também sou assim. Eu também sou assim. A pessoa erra comigo, eu até perdoo. Claro, vou ter que perdoar porque Jesus mandou, eu vou perdoar. Eu vou obedecer. E perdoo mesmo. Mas eu não quero mais aquela pessoa junto de mim. Por quê? Porque eu não confio mais nela. Eu não consigo confiar nela. Ela me traiu, então eu não vou confiar mais nela. Então, isso é natural. Eu penso, eu creio assim, eu penso comigo. É a minha fé. A pessoa fez alguma coisa a mim, eu perdoo. Oh, meu Deus, perdoa. Porque eu perdoo aquela criatura. Mas eu não quero convivência com ela. Por que que eu não quero? Porque eu não vou confiar mais. Não tem como confiar numa pessoa que a gente sabe que fez o que não deveria ter sido feito. Então, minha amiga, meu amigo, não fique preocupado em ter que fazer amizade, ter que estar em amizade com aquela criatura. Não, você perdoa, graças a Deus. Olha, eu perdoo você, em nome de Jesus, seja abençoada, seja abençoado. Mas você caminha no seu caminho, eu vou caminhar no meu. Graças a Deus por isso. Aí vem aquela outra perguntinha, mas vem cá, os dois não têm que viver no mesmo reino? Nós estamos vivendo no reino de Deus, no reino do Espírito Santo. Então, se aquela pessoa está no reino de Deus, é óbvio que se a gente se encontrar, não vai ter nenhum ressentimento, nada, absolutamente nada. Porque está no reino de Deus. Mas a gente fica sempre com o pé atrás com aquela criatura, né? Isso é natural, isso é normal, porque é do ser humano, né? A natureza humana é assim. Eu penso assim, eu creio assim, eu ajo assim. E se eu estou errado, que Deus me perdoe e me ensine se eu devo mudar, como mudar e etc. Mas, por enquanto, eu tenho agido dessa forma. Eu perdoo, está perdoado. Deus abençoe você, abençoe mesmo. Ele abençoe você como ele tem me abençoado. Mas você vai no seu caminho, segue o seu caminho, eu vou seguir o meu. É isso, minha amiga e meu caro amigo. A pior doença, a coisa mais destrutiva que o ser humano tem na sua vida é justamente o ressentimento guardado, mágoa. Porque se a pessoa ressentida não perdoar, então ela também não é perdoada. Esse que é o problema. Esse é o grande problema. Então você talvez diga, mas como que eu vou perdoar? Como é que eu posso perdoar se o meu coração sente um ódio, uma raiva? Se o meu coração pede que ela morra e a notícia corra e eu seja o primeiro a saber? Como? Como é que você vai lidar com essa situação? Na sua mente, você quer. No seu coração, você não quer. Na sua mente, você é capaz de amar. Mas no seu coração, não. Como é que você vai lidar com isso? Só tem um jeito, minha amiga e meu caro amigo. Foi o que Deus me ensinou. Eu tive uma experiência
e eu já relatei aqui várias vezes, não vou repeti-la. Mas nessa experiência, eu estava pregando o Evangelho, eu estava falando da palavra de Deus, mas não estava vivendo a palavra de Deus, porque o Espírito Santo me cobrou isso. E então ele me ensinou como lidar com essa situação. Ao invés de eu esperar o meu coração se aplacar e ter consideração para com aquela pessoa, eu tinha que orar por ela. Só em orar por ela já era o suficiente. Porque uma coisa é você sentir, outra coisa é você decidir. É uma decisão na sua cabeça. Na cabeça a gente decide, no coração a gente sente. Então você tem um sentimento, um ressentimento para com alguém. Então, você não consegue perdoar no coração. Mas Jesus disse, perdoai. Como que eu posso perdoar, Senhor, se o meu coração não quer? Pois bem, se a sua cabeça quer, se o seu espírito quer, então você ora por aquela pessoa, você queira o bem daquela pessoa que lhe fez mal. Ela fez-lhe mal, você faz o bem para ela. Oh, meu Deus, eu oro por fulana, beltrano, ciclano, etc, etc, etc. Mas eu não quero mais conviver com aquela criatura. É um direito. Deus respeita a nossa vontade, o nosso querer, sabia? Deus respeita. Então, aliás, ele nos deu o livre-arbítrio para isso. Então eu orei pela criatura. Quando eu orei por aquela criatura, então o meu coração ficou limpo, vazio. E é isso que acontece. Porque o coração é enganador, desesperadamente enganador e cruel. Então, você não pode dar ouvidos à voz do coração, você não pode dar ouvidos aos sentimentos do coração, porque se você guiar a sua vida de acordo com o seu coração, você vai se dar mal. Quer que você queira ou não, você vai se dar mal. Por quê? Porque o coração é enganador. Literalmente, ele é enganador. Tanto que Deus promete nos dar um novo espírito e um novo coração. Um coração segundo o coração dele. E o Espírito Santo. Quando a pessoa entra no reino de Deus, quando ela adentra o reino de Deus, ela recebe um novo coração. Ela recebe um novo espírito. Então, amiga e amigo, se você quer se livrar desta maldição que você arranjou, mas eu, bispo, eu sou o culpado. Você, a partir do momento que você deixou a mágoa prevalecer, você arranjou um problema para você. Não interessa de onde ela veio, essa mágoa, mas importa que você está com mágoa. Então, livre-se dessa porcaria, livre desta maldição, livre-se desta maldição. Ore pela pessoa, só em orar, só em querer o bem. O querer o bem. Se você quer o bem daquela criatura, Deus vai lhe dar o poder de você querer que ela seja salva, que ela seja uma criatura do bem, que ela esteja no reino de Deus. O seu coração vai mudar. E você vai ficar em paz. Mas enquanto você não perdoar aquela criatura, repito, o perdão não é um sentimento. Assim como também a fé em Deus não é uma religiosidade. Não são cumprimentos de obrigações, mas é
a obediência à palavra de Deus. Assim também é o sentimento. Não dê ouvidos aos sentimentos do seu coração. Dê atenção à sua cabeça, à sua inteligência, à sua capacidade de raciocínio, a capacidade que você tem de perdoar. Deus, o Senhor me pede para perdoar uma pessoa que o meu coração não aceita. Mas Deus sabe disso. Ele sabe que o coração é assim, é cruel. Ele não perdoa nunca. Se depender do coração para perdoar nunca, a gente vai perdoar. Mas Deus nos deu o discernimento, nos deu o segredo. Perdoa, como perdoamos aos nossos devedores. Então, se eu perdoo aqueles que me falharam comigo, na minha cabeça, meu Deus, eu perdoo, quero o bem daquela pessoa. Pronto. Porque quando você não perdoa, você quer o mal da pessoa, naturalmente. E quer saber logo se ela morreu, quer saber quando ela se arrebentou. Pois é, se você quer perdoar, queira o bem daquela pessoa. E basta orar por ela, é só pedir, meu Deus, eu peço pela fulana, beltrana, etc, etc. Seu coração vai ficar em paz, você vai ficar em paz. Você vai ficar com a consciência limpa, porque você fez a sua parte. É loucura? É loucura. É loucura. São loucuras da fé. A fé é o que nos faz conquistar o reino de Deus. Você obedece à palavra de Deus, você está agindo a sua fé. Você não obedece à palavra de Deus, você não está agindo a sua fé. Você pode ser até religiosa, pode ser uma pessoa muito bem intencionada, cheia de bondade para com as pessoas normalmente, religiosa, caridosa, carola, você pode ser o que for, mas se por acaso você não agir aquilo que Deus falou, não executar o que Deus falou, que é a fé pura, inteligente, racional, então a sua fé não vai ter nenhum valor. Perdoa-nos como perdoamos. Pedro perguntou a Jesus, até quando nós temos que perdoar? 7 vezes? Quantas vezes? 7 vezes? Jesus disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, se você foi atingida, se você foi traída, se você foi, enfim, amaldiçoada, ou se alguém fez um mal para você, você tem que perdoar não só naquele dia, uma vez, 2 vezes, não, sempre. 70 vezes 7. 70 vezes 7 são 490 vezes. Num dia, Jesus queria dizer indefinidamente, sempre perdoar. Porque o reino de Deus, a porta do reino de Deus é o perdão. Porque sem o perdão de Deus, como que a gente vai entrar no reino dele? Não tem como. Então, ele tem que nos perdoar para que nós possamos entrar no reino dele. E se nós somos perdoados por ele, por que não perdoarmos também aqueles que nos feriram? E é uma questão de inteligência, sabedoria, porque no que você perdoa, no que você dá o perdão, você recebe o perdão. No que você dá, você recebe. E se você quiser receber primeiro para depois dar, Jesus morreu por você, para perdoar você. Mas se você não aceita esse perdão, obedecendo a sua palavra, então o perdão dele não funciona. Você tem que perdoar. Por quê?
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ora, você vê que Jesus não explica aqui, depois da oração, quando ele diz amém, ele não explica sobre o reino de Deus, ele não explica sobre qual é a vontade dele, ou melhor, ele não explica sobre a santificação do nome dele, ele não fala, ele não ensina nada, ele não foca absolutamente mais nada, senão, primeiramente, o perdão. Se perdoardes, sereis perdoados. Quer dizer, é uma questão de inteligência. Bom, se eu perdoar, eu vou ser perdoado. E, obviamente, você ter coragem, né? É a fé. A partir do momento que você perdoa, então você também é perdoado por Deus. Se não perdoar, também não será perdoado. E se uma pessoa morre sem o perdão de Deus, enfim, aí não tem mais jeito. Aí não tem mais solução. Aí não há como salvar aquela pessoa, criatura. Não há como. Nós só temos condições de perdoar enquanto estamos aqui, neste mundo. Saiu deste mundo, morreu, aí não tem mais. Então, aproveite, amiga, amigo, e faça isso. Livre-se desse peso, livre-se dessa maldição. A maior maldição que uma pessoa pode carregar é a falta de perdão. É a mágoa, é o ressentimento. E por causa disso, por ela não perdoar, a vida dela é travada. A vida dela é travada. O diabo prevalece na vida dela. Por quê? Porque ela está desobedecendo a Deus e obedecendo ao diabo. Ela está no reino do mal, porque ela não quer perdoar. Isso é coisa do diabo. É o diabo que não quer que você perdoe. Mas Deus quer. Se você obedece à voz de Deus, então você mostra que crê em Deus, que tem fé em Deus, porque você está obedecendo a palavra dele. Mas se você não obedece a palavra de Deus, você obrigatoriamente vai obedecer a palavra do diabo. E aí, ele é o seu Senhor. Nosso Senhor é aquele a quem nós servimos, a quem nós obedecemos. Deus nos deu o perdão, nos dá o perdão, mas nós também temos que perdoar. Eu espero que você tenha juízo e venha se livrar dessa maldição, porque por causa disso, por causa da falta de perdão, a pessoa vai mal nos negócios, vai mal na saúde, vai mal no casamento, vai mal em família, vai mal no trabalho, vai mal em tudo quanto é lugar. Ela é a própria maldição. Por onde quer que ela vá, ela é uma pessoa maldita. E você sabe disso. Você já passou por isso. Eu creio que o Espírito Santo está falando direto com você e não tem escapatória. Não tem, eu não entendi. Não há dúvida. Deus não deixa dúvida. Se perdoares, sereis perdoados. Se não perdoares, também não será perdoado. Toma lá da cá. Você pode conferir esse texto que eu vou colocar aqui, para você não se esquecer. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.